Olá, alunos da Escola Bíblica, tudo bem? Olha, tá preparado aí? Tá sentado aí? Tá firme na cadeira? Porque o tema de hoje vai mexer com você. Vai mexer muito com você. Vai mexer com a sua estrutura. Você vai conhecer algo especial hoje que talvez nunca tenha ouvido falar. Ou talvez se ouviu foi bem um arranhãozinho, né? Nós vamos em pouco tempo aqui, em pouquinhos minutos, falar de algo que vai mexer de fato com a sua estrutura. Podemos avançar então? Vamos juntos? O tema de hoje meu computador está do lado aqui, para a gente acompanhar, tem um esboço, para a gente não aprofundar, não avançar demais no tema, mas o tema de hoje é onde estão e o que fazem os que morreram. Onde estão os que morreram e o que eles estão fazendo? Vamos ver? À luz da Bíblia, a Bíblia tem resposta para esta pergunta, ok? Então vamos ir à Bíblia, porque aqui na Escola Bíblica, como o nome diz, nós estudamos a Bíblia, não teologia humana, filosofia humana. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse tema? Então vamos lá. Quero ler o primeiro verso com você. O primeiro verso, ele apresenta já bem claro, bem nítido, o pensamento de Deus sobre o tema da morte, o estado do homem na morte. Por exemplo, Salmo capítulo 6, verso 5. Vamos à Bíblia, Salmo 6, 5, a palavra de Deus assim nos diz: pois na morte, prestem atenção o texto dizendo, não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então, na morte, a mente da pessoa cai no esquecimento. Não há recordação, ok? E na sepultura, não há louvor, não há louvor. Então, o estado do homem na morte. O texto continua dizendo, Salmo 30, verso 9. Vamos avançar? Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Agora preste atenção na segunda parte. Salmo 30, verso 9. Será que o pó, quer dizer, quando nós morremos, voltamos ao pó, é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ó, queridos, não. Se na morte há esquecimento, se o pó não pode louvar, ou seja, a ideia é o quê? Pós-morte não há conhecimento, pós-morte não há entendimento, não há raciocínio, pós-morte então não há louvor. Qual é o estado do homem na morte? Vamos avançar. Salmo 88, verso 10. Não há pensamento, não pode louvar, não pode investigar, não há verdade. Salmo 88, verso 10. Olha o que diz. Será que farás maravilhas para os mortos? Deus fará maravilhas para aqueles que já morreram? Ou será que os finados se levantarão para teu louvor? Onde estão os mortos? Se eles vão se levantar, a Bíblia diz, aqui é uma pergunta, retórica, porque a Bíblia sabe muito bem o que acontece após a morte e é o que estamos estudando. Esse tema terá desdobramentos, ok? Mas o salmista faz uma pergunta para dizer onde estão os mortos? Eles estão dormindo. Olha, será que farás maravilhas para os mortos? Estão mortos. Para que Deus precisa fazer algo para alguém que já está morto? Os médicos dizem, não há mais o que fazer, já está morto. E aí o salmista está perguntando, o senhor vai fazer algo para alguém que já está morto? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? Então os que morrem estão dormindo? A Bíblia dá a entender, se levantarão, a ideia é o quê? Estão dormindo, né? Vamos avançar? Vamos avançar. Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio pode fazer isso. Opa! Então os mortos não louvam o Senhor? Alguém vai dizer assim, não pastor, mas esses mortos aqui são os ímpios, eles não louvam o Senhor. Não, queridos. Mortos aqui no sentido geral. O original apresenta os mortos, a ideia é geral, tanto os salvos quanto os perdidos.
A Bíblia diz que eles não louvam ao Senhor. Mas, pastor, eu amava a ideia que a minha mãe, aquela mulher de Deus, mulher santa, meu pai, que viveu uma vida de fidelidade, está lá louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Não, amigos, a Bíblia está dizendo que os mortos não louvam ao Senhor. Mas, pastor, onde estão os mortos? Se eles não louvam, se o salmista apresenta que eles estão em uma posição de descanso, eles estão dormindo. E olha o que diz mais: nem os que descem na região do silêncio pode fazer isso. Região do silêncio. Olha, para você entender isso aqui, veja, os salmos, eles são escritos de forma a reforçar. A primeira linha é a ideia do que o autor está querendo passar. A segunda linha é a mesma ideia, só que trocando palavras. Por exemplo, quando fala aqui, no Salmo 115, 17, os mortos não louvam o Senhor. Tá claro? Morreu, não há louvor, porque não há pensamento, não há sentimento, morreu, apagou. Aí ele confirma isso agora, mudando as palavras. Nem os que descem na região do silêncio podem fazer isso. Quer dizer, morreu, está em silêncio. Vamos ver como a Bíblia afirma isso? Olha isso aqui, Salmo 146, 4. Abra sua Bíblia, Salmo 146, 4. Tremendo esse texto. Falando sobre o estado do homem na morte. Sai-lhes o espírito, e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Queridos, por isso que os mortos não louvam o Senhor. Quando a pessoa morre, o fôlego de vida, que é o espírito, fôlego de vida, ruá em hebraico, sopro de Deus, volta para Deus, a centelha da vida. O corpo volta para o pó da terra. Há uma separação. O fôlego que traz vida, que não pensa sem o corpo, que não louva sem o corpo. E o corpo que é o pó da terra, volta para a terra. A Bíblia diz, sai-lhes o espírito, o fôlego, e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Ou seja, cai no esquecimento, ok? De novo, aqui são mortos, tanto salvos quanto perdidos. Pastor, estou ficando preocupada. Onde está minha mãe, meu pai? Eu jurava que ela estava no céu. Vamos entender, lembra? Vai ter desdobramentos. Ok? Nós vamos continuar. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que vão morrer. Preste atenção, amigos. Os vivos sabem. Essa é a ideia. Mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Legal? Está muito claro, né? Os vivos sabem, os mortos não sabem, porque quando a pessoa morre é como uma lâmpada. Vamos estudar no próximo tema como funciona isso, à luz da Bíblia, tá? É como uma lâmpada. Ela só funciona porque tem eletricidade. A lâmpada sem eletricidade não funciona. Então, eu e você só funcionamos com o fôlego da vida e o corpo, que é o pó da terra. Os dois juntos têm vida. Os dois separados, o corpo sozinho não pensa, o fôlego de vida sozinho não pensa, não fala, não louva, não planeja. É isso que a Bíblia está dizendo. Tanto que o texto continua, olha o verso 6, Eclesiastes 9, agora o verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Para quem? Para quem estava morto. Não ama, então os salvos também estão nessa condição. Não odeia, os perdidos também estão nessa condição. Inveja também não. Para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Ok, amigos? Tá claro? Na morte a pessoa não pensa, não fala, não louva, ela está dormindo em um estado de inconsciência. Por isso não pode louvar, só louva quem tem consciência. Os mortos estão dormindo. Vamos avançar aqui? Isaías 38, 18 e 19. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te.
Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. Somente os vivos louvam. Isso está em Isaías 38, 18 e 19. Amigos, não assuste. No próximo tema, vamos falar um pouquinho mais e aí vai começar a entender onde está aquela pessoa que você ama e viveu para Jesus. Vamos avançar aqui. É o último texto que eu quero ler. Diz assim, 1 Coríntios 15, 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Prestaram atenção? Quando a pessoa irá despertar, não há ninguém no céu ainda. Somente quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, amigos. Aí Paulo diz, 1 Coríntios 15, 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Amigos, todos os que adormeceram em Cristo irão ressuscitar em Cristo por ocasião da sua segunda vinda. Nós vamos estudar melhor esse tema. Há desdobramentos. A primeira coisa que você precisa saber: os mortos não louvam ao Senhor, caem no esquecimento, entra na região do silêncio. Essa é a ideia de silenciar, de cessar. Estão dormindo. Mas pastor, quando irão despertar? Nós vamos estudar no próximo tema, ok? E você vai ver a boa notícia que Jesus tem. Amigo, esta é a verdade sobre o estado do homem na morte. Ele está descansando, dormindo. Quando Jesus voltar, ele vai fazer como fez com Lázaro, lembra? Lázaro, 4 dias dormindo na sepultura. Jesus foi lá e fez o quê? Lázaro, saia para fora. Seu pai e sua mãe ainda não estão no céu. Minha mãe, uma mulher de Deus, meu pai ainda não está no céu. Nós vamos ver no próximo estudo que nós vamos entrar juntos. Os que ficarem vivos até a volta de Jesus e os que estavam mortos agora ressuscitam por ocasião da volta de Jesus e juntos entrarão no lar dos salvos. Próximo tema será mais esclarecedor ainda, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar? Grande Deus, obrigado pela mensagem de hoje, pela aula de hoje. Obrigado por falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.